Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ego Disruptivo. Aqui partilhamos reflexões através de uma mentalidade pragmática, sem tabus e com preocupações em efeitos práticos. Vocês aí desse lado perguntam: de onde é que vêm essas reflexões? Pois bem, aqui dos meus caros colegas Rui Dias e Paulo Silva. Rui, como é que estás? Estou bem, obrigado. Olá, bom dia a toda a gente. Olá, Paulo, bom dia. Sim, estou bem disposto e acho que temos um tema interessante hoje. Espero eu, não sei. Temos. Vai ser uma surpresa. O que o Francisco tem para nós. Paulo. Também, sim, acho que este tema tem bastantes pontos interessantes e estou motivado para ter esta conversa com vocês. E qual é o tema? Entrevistas. Entrevistas de trabalho. Vamos explorar um bocadinho como é que se deve preparar para uma entrevista de trabalho, qual é o processo todo em si até chegar a uma entrevista, depois de uma entrevista, e vamos explorar um bocadinho também o papel do currículo antes de uma entrevista. Pronto, vamos começar então, e começo aqui com uma frase do Rui, sugerida pelo Rui, do Roosevelt, que é "Nothing worth having comes easy", ou seja, tudo que vale a pena não vem de maneira fácil. Paulo, achas que a entrevista é a parte mais difícil do novo emprego? Não acho que seja a parte mais difícil, mas acho que seja uma parte muito importante. E eu estava a pensar, onde é que pode ser interessante nós abordarmos a questão da entrevista? E eu estava a pensar que muitas vezes nas entrevistas eu acho que acontece algo que é o entrevistado tenta sempre, e comigo também me aconteceu, enquadrar-se, parte sempre do pressuposto que o entrevistado tem que se enquadrar no enunciado da oferta de emprego. E eu acho que é interessante nós pensarmos ao contrário, pensarmos assim: quais são as capacidades que eu tenho? Qual é o domínio de conhecimento que eu mais me sinto confortável e mais posso acrescentar valor? E depois encontrar as ofertas de emprego que se podem enquadrar aí. É claro que isto depois também depende da oferta da procura e podemos estar num ambiente em que nós temos que nos adaptar mais às ofertas ou menos. Pois, mas isso também é um bocadinho o que se costuma fazer, não é? Tu sabes programar, pegas nas linguagens que sabes e vais tentar procurar que outras posições é que encontras com as tuas skills. Mas porquê é que eu digo isto? O normal, não é? Mas porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que a questão do curso muitas vezes pode criar confusão nas pessoas. Que é o facto das pessoas às vezes existe muito aquela questão de tirarmos o curso para depois o curso enquadrar-se diretamente numa profissão. Certo. Mas podemos olhar para o curso como uma possibilidade de nós explorarmos um domínio de conhecimento que pode-se combinar com outros domínios de conhecimento que nós tenhamos, que podemos estar a aprender noutros contextos, na leitura de livros, com contacto com outras pessoas, documentários, outras formações, além do curso universitário, e de repente já existe um conjunto de capacidades que nós temos que não necessariamente nos limita ao curso. Porque depois existe também uma lógica muito direta entre o curso e a profissão. Entre o curso e a profissão. Sim, pois, mas eu não sei, mas também a experiência, aquilo que eu converso com as pessoas não tentam tanto mapear o curso à posição, à oferta de trabalho, mas antes aquilo que elas fazem atualmente ou que querem vir a fazer com ofertas de trabalho. Há muita gente, há pessoas que eu conheço de engenharia biomédica que trabalharam em job roles de mecânica, por exemplo. Em departamentos de manutenção, coisas do género. Sim, sim. Eu não estou a ver bem, até porque hoje em dia até as ofertas de emprego nem dizem bem procura-se engenheiro informático. Normalmente procuram aquele skill set. Procura alguém que programe nesta linguagem, que tenha estas competências, tanto soft skills ou hard skills. Não é? Foi aquilo que também falámos no episódio anterior. Por isso eu até... não sei se estás a concordar com isso, as pessoas tentarem pegar no curso e mapear em relação à oferta de trabalho, porque se for isso eu ia discordar, porque eu acho que as pessoas normalmente, sempre que eu converso com alguém, é ok, o que é que eu faço agora e o que é que eu quero fazer, ou seja, quais são as ofertas, até porque o LinkedIn
pega nos teus endorsements e sugere-te ofertas de trabalho baseado naquilo que são as tuas skills, que alguém já disse que tu és bom ou que tu praticas, sim. Não é? Até mais ou menos assim. E dependendo de... Já agora fica a dica. Se as pessoas quiserem algum tipo de job role, ou seja, eu quero ser um programador naquela área, procurem as ofertas de trabalho, vejam o que é que lá diz e vão ao vosso perfil e façam, se realmente praticam aquilo, ponham os mesmos termos nas skills que é o que pede lá, porque assim vai fazer melhor match e vai aparecer melhor aos coisas. Mas retomando o ponto que estavas a falar de job role versus... Sim, certo, sim, agora fiquei assim um bocadinho... Já baralhamos aqui isto. Baralhaste-me bastante, mas está tudo certo. Eu acho que... Eu ainda continuo a achar que não existe uma liberdade assim tão grande das pessoas de olharem para o conhecimento numa primeira fase de uma forma desinteressada e depois numa segunda fase de uma forma profissionalizante. Okay? Percebes o que eu quero dizer? Porque eu acho que isso é uma vantagem que pode ser muito grande. Ou seja, abordar o conhecimento numa primeira fase de uma forma desinteressada e curiosa, para tu te identificares com esse conhecimento, e depois numa segunda fase dizer assim, ok, eu tenho este conjunto de skills e este conjunto de skills, existem este conjunto de profissões que se enquadram e eu vou me sentir bem a fazer estas tarefas. Porque se formos a pensar na forma como as pessoas, pelo menos a mim na nossa geração, como as pessoas decidiam o curso que tiravam, tendo em conta a expectativa profissional. Pelo menos foi isso que eu senti bastante. E com a expectativa profissional, qual é? Mas em termos que é salarial, de estilo de vida? Profissional. Ou seja, tendo em conta a profissão que aquilo vai... Ou seja, eu escolho o curso não pela curiosidade, nem de uma forma desinteressada, pelo conhecimento que vou absorver, mas pela profissão que eu vou ter um dia. O meu foi um bocado caótico, mas daqui a bocado falar. Eu não me agarrava tanto aos cursos, nem às formações. Porque eu tenho N exemplos de colegas sem formações algumas que estão super bem sucedidos agora neste momento. Se calhar começaram com pouco interesse no trabalho, trabalhavam se calhar para ganhar dinheiro para conseguir sair da casa dos pais e começaram a ganhar se calhar gosto por, focando no episódio anterior nas soft skills, começaram a ganhar, a conseguir gerir melhor as coisas, a ter mais posições de liderança e neste momento estão bem para aquilo onde começaram, sem curso algum. Sim, mas eu acho que o Paulo tinha ali um ponto em que ele diz que primeiro pegar no conhecimento de uma maneira generalizada e não sei o quê, também existe, porque existem esses dois caminhos, ok? Existe o caminho mais tradicional, que é tira-se um curso universitário e tenta-se pegar nisso e agora vou para um trabalho onde é que eu me encaixo. E nesse caso, essas pessoas pegaram naquilo que era o conhecimento já mais profissionalizado, ou seja, que era a segunda fase que o Paulo falou, eu já me conheço, eu sei o que é que eu sou capaz de fazer e tentar pegar nisso e o que é que eu posso fazer com aquilo. Mas essa segunda fase, para nós, que estamos aqui, que somos deste método mais tradicional, primeiro universidade e depois trabalho, só surge com a experiência. Quando depois nós começamos a conhecer, ok, eu tirei esta licenciatura, eu sei fazer isto, mas não gosto de fazer aquilo, e começas-te a conhecer o que gostas e o que não gostas, e agora vou procurar um trabalho em que eu faça aquilo que eu gosto mais. Isso. Os teus colegas já pegaram no, ok, eu gosto de fazer isto, vou... Mas eu acho muito, repara, eu acho que aquilo que tu disseste muito congruente com aquilo que eu disse também. Porque eu acho que a licenciatura é só um momento que as pessoas têm, ou um período de tempo que as pessoas têm, para aprenderem algo. Acho que é só isso mesmo. E podem se identificar também com algo para trabalhar esse... Exatamente. Eu, no meu caso, a licenciatura que eu comecei, o primeiro ano foi passando da expressão de degredo. Eu fiz uma cadeira, não gostei nada daquilo. Eu comecei com... era engenharia de equipamentos de saúde, era assim uma coisa. Era a espécie de uma engenharia industrial, mas que não era bem engenharia industrial. E então tinha muitas disciplinas que eu não gostava. Termodinâmica, coisas do género. E eu não encaixava aquilo. Sim. E reparei que, já agora está um pequeno grande parênteses, e reparei que em casa as pessoas com quem eu lidava era assim, pessoal, estava num curso de informática, não sei o quê,
Pá, e eu dominava, bem. Em relação a eles, conhecia muito mais tecnologias, muito mais coisas. Sim. Matava tudo, ajudava toda a gente com os computadores e o caralho. Para mim saía nato. Até que depois tive um colega em casa e disse: pá, estavas era na minha licenciatura. Ok, e mudei. Conheci-me aí um bocadinho e depois mudei. Fiz aquilo de um modo relativamente fácil. Porque depois correu tudo bem, deixei de trabalhar as mesmas filhas do mesmo ano. Acho que um ponto interessante, Rui, é que tu mudaste e nem estavas a pensar na profissão. Não estava. E eu acho isso interessante, porque é isso que te vai alimentar para estar esse tempo todo entusiasmado e aprenderes e destacaste. Porque depois acaba-se por fazer. Ou seja, houve aí um desinteresse, ou melhor, houve um interesse genuíno, mas um desinteresse tendo em conta a expectativa profissional. Para tu dizeres, ok, vou por aqui, vou por este caminho e vou melhorar aí. Mas voltando à questão do sucesso, eu acho isso super válido, aquilo que aconteceu com os teus amigos, porque o que interessa é mesmo isso. O que interessa é a relação que tu tens com o conhecimento e não o diploma que tu tens que te certifica um determinado conhecimento ou não é? Ok, se calhar em domínios mais específicos o diploma é uma obrigação legal, mas na maior parte deles não é? Um bom programador é um bom programador e não precisa de um certificado de dizer que é bom programador. Começa a programar e o pessoal percebe que os programas funcionam. E nesse caso, pegando na provocação do Francisco, torna a entrevista mais fácil ou mais difícil? Quando alguém faz aquilo que gosta e que procura algo que quer continuar a gostar, não é? Eu acho que o gostares muito pode trazer, depende de como tu gostas, depende da relação que tu tens com o conhecimento. Okay. Tu não podes ter uma relação autoritária com o conhecimento, ou seja, tu não podes usar o conhecimento como autoridade. O conhecimento é só uma ferramenta que tu usas para transformar coisas e para aprender mais conhecimento melhor do que aquilo que tens. Sim, mas nessa fase, tu quando vais à entrevista, fica mais fácil ou mais difícil? E eu vou-te dizer a minha resposta. Para mim torna-se mais difícil. Porque eu não estou só a fazer aquilo que devo fazer quando me contratam ou na job role que eu procuro, sim. mas também quero encontrar novamente, porque existem várias razões para mudar, no meu caso existem várias razões pela mudança, mas também quero encontrar novamente um meio em que eu me sinta bem e que eu gosto de continuar a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Tenho aquelas pequenas liberdades, não sei o quê. Mas tu estavas a falar de um ponto que era, se tu gostares muito do conhecimento, a entrevista fica mais fácil ou mais difícil. Era isso? Okay. E, não só conhecimento e tudo o resto, não é? Sim, se meteres soft skills e hard skills dentro do conhecimento. Mas é assim. Porque às vezes também a mudança, eu estou a pensar na mudança e na entrevista como uma mudança, porque e ao mesmo tempo tu não estás só não é só conhecimento, não é? Não é? Existem personalidades, pessoas do outro lado, ambientes, falamos da cultura, um episódio, todas essas questões vão fazer parte da mudança. E a entrevista, perceber isso na entrevista e fazer uma entrevista boa de ambas as partes, eu acho que é difícil. Porque a entrevista muitas vezes dura 30 minutos. Tu tens 30 minutos para falares e perceber isto tudo, e eu acho que é difícil. Porque... Aliás, seria interessante pensarmos o que é uma entrevista bem-sucedida. Vamos tentar definir uma entrevista bem-sucedida. A empresa contrata uma pessoa que se enquadra nas expectativas e essa pessoa vai se sentir bem depois de enquadrada, depois de integrada na empresa. E eu acho isso, por acaso era interessante perceber qual é que é a porcentagem de vezes que isso acontece. E eu acho que não deve ser assim tão grande. Porque eu acho que, efetivamente, o que estás a dizer, 30 minutos para avaliar, e depois existem muitas variáveis, não é? A pessoa vai se integrar em que equipa, não é? Pois, tens personalidades, ou barulho, sim, tens aqui muitas variáveis, sei lá, subjetivas, e depois tens variáveis mais técnicas. Se calhar na parte mais técnica, se calhar é mais fácil tu fazeres ali algumas perguntas que consigas perceber se existe algum domínio de conhecimento ou não. E depois tudo o resto é muito caótico. Para mim a parte mais difícil nem é tanto nas skills, lá está, estamos aqui os três e até acho que nos sentimos um bocadinho confortáveis com as skills que temos, com as hard skills que temos. E é mesmo a cena antigamente havia uma expressão que era o enturmar, entrar na turma. Sim. Para mim é mais isso. O enturmar. Muita adaptação. Sincronizar com as pessoas, criar empatia, porque basta ter um gajo tóxico lá, ou às vezes podes não falar da melhor maneira numa fase, as pessoas até te tomam assim meio não sei o que erradamente,
E depois isso pode criar um ambiente muito difícil de mastigar. Agora estava a pensar numa ideia, que se calhar estamos aqui a fugir completamente ao foco. Mas será que existe alguma empresa, eu nunca conheci nenhuma, que tem... Agora existe aquela posição do Agile Coach, não é? Existe. Que é assim uma posição completamente transversal para tratar da metodologia. Vamos assim resumir a definição da coisa. Transversal a todas as equipas e pensa na metodologia, partilhar a metodologia com as várias equipas e trabalha essa metodologia. E um psicólogo que fosse observando as interações sociais, estás a ver? Que de vez em quando vou a um daily, vou a uma reunião, só para entender que se calhar aquela comunicação com aquela pessoa, entendes? Assim, essa posição já existe, que é um bocadinho o Scrum Master, não é? E já existem várias empresas que fazem quase esse processo antes. Tens o exemplo da Prozis, eu entrei e eles mapearam o meu MBTI. Para saber se eu ia ter tens aqui a tua resposta. Mas uma tipo de personalidade. Confesso que fico um bocado sério. Fala um bocadinho do MBTI. Fala um bocadinho, que também quero ouvir-te, não sei, não conheço. O MBTI é um teste de personalidade. Julgo que há 16 tipos de personalidade diferentes. O que é que aquilo mede? Mede 4 eixos. O eixo de extroversão, se é introvertido, se é extrovertido. O eixo de feelings, de sentimentos, se as pessoas são mais emotivas ou não. Os outros 2 eixos é persuasão e eu já não me recordo bem quais são os eixos. Mas mapeiam assim as personalidades para ver se a coisa encaixa. E aquilo é mesmo extenso. Qualquer pessoa pode saber o seu tipo de MBTI no site da MBTI. E depois dá para mapear facilmente com que tipos de personalidades é que nos vamos dar. Interessante. Muito interessante. Deixa-me só, antes que o pessoal comece nos comentários a dizer que eu falei do Scrum Master, não sei o quê. Não, porque a posição de Scrum Master muitas vezes também é aquela pessoa que percebe impedimentos, más comunicações, coisas que não estão a fluir bem e tentar agilizar ali um bocadinho. Por isso é que eu falei do Scrum Master. Não é um psicólogo. Não é um psicólogo. Ok. Mas alguém que pode dar ali um jeitinho. E eu acho que até vais de encontrar uma abordagem que eu gosto, que é, nas equipas, quanto mais livre de trabalho técnico o delivery lead ou o Scrum Master tiver, mais tempo tem para ele próprio desenvolver essa capacidade e fazer esse tipo de análise. E eu acho que a tendência é essa. É destacarmos sempre alguma pessoa na equipa que esteja mais livre para observar também as interações entre os elementos da equipa. A questão do psicólogo pode ser algo extremo, mas de repente vocês até podiam conhecer uma empresa que tivesse alguém só exclusivamente a avaliar aquilo que é as interações sociais. Como tu disseste, eu também concordo, o team lead havia de ser alguém que fizesse pouco trabalho técnico e fizesse mais trabalho de liderança. Até mesmo porque falámos no episódio anterior que as sinergias e as coisas funcionavam bem, às vezes uma equipa com poucas hard skills, mas que até flui bem e até entrega mais, até tem melhor performance. Claro. Mas, por exemplo, nessa questão do team lead, por que não os team leads fazerem uma formação anual claro. de psicologia? Coisas mesmo práticas que ajudem na equipa, não é? A perceber situações. Às vezes o pessoal tem sexto sentido. Ou até, por exemplo, até antes de ir à psicologia, podemos ir só à parte da comunicação. Exato. Só. Que até é uma coisa que é se calhar mais... se calhar tem um impacto de... vais buscar ali 90% do resultado com 20% do curso de psicologia. Já começa... A comunicação já é uma skill que se procura muito, muito, muito nas ofertas de emprego. Fala-se muito de comunicação. E no momento da entrevista em si é determinante. Sim. E tem que estar no CV também. Deixem-me pegar nesse ponto então. Já que é algo importante a ter, onde é que vocês acham que a entrevista deve começar? O Rui falou dos endorsements, da importância de ter endorsements, para mapear entrevistas e saber que entrevistas é que nos vamos tentar candidatar, isto quem estiver à procura. Falaram agora da importância da comunicação, ou seja, pode ser um endorsement, mas onde é que isto tudo começa? É no CV? É no LinkedIn? É preciso ter um CV, não é? Estás a falar onde começam os endorsements? Não é os endorsements, é este processo de te entregares para uma entrevista. Procurares entrevistas. Queres mudar? Qual é que é o teu primeiro passo?
Eu acho que é muito importante, quando queremos mudar de trabalho, é isso. O primeiro passo é perceber... Trabalho não. Emprego. Emprego, exatamente. Sério. Eu acho que é importante perceberes porque é que queres sair do sítio onde estás para preencher essa lacuna, para que consigas para preencher essa lacuna, tentares entender que, ok, eu estou a sair do sítio A por causa deste problema aqui, então este problema aqui eu quero vê-lo resolvido no sítio B. Não é? E aí, pronto, pode ser muita coisa, pode ser... E acho que aí até deve ser o ponto inicial. Porque senão podemos estar sempre na roda do rato, estar sempre em sítios em que nos fazem infelizes, ou nos pagam mal, ou nos fazem desenvolver as skills que nós queremos, ou nos fazem sentir inspirados, ou estão contra aquilo que são os nossos valores mais pessoais. E eu acho que isso é um bom ponto de partida. Sim, também concordo com essa ideia, porque realmente, se nós pensarmos em mudar, temos que pensar em preencher aquilo que nos falta, ou aquilo que para nós é valor. Novamente, outro episódio que a gente falou. Sim, exatamente. E tentar preencher isso, e realmente aí começa. E depois é todo um trabalho, ok, eu percebo o que é que me falta. Eu gostava de evoluir mais, gostava de outra posição na carreira, gostava de trabalhar com outras tecnologias, e depois aí sim, começar a preparar um currículo que mostre isso. Okay? Que mostra aquilo que eu sou, quais são as minhas competências, soft e hard skills, novamente. Ver, fazer uma pesquisa do mercado, o que é que o mercado está a pedir neste momento, porque há pessoas que fazem isto de uma maneira constante e percebem o que é que está sempre alinhadas com o mercado. Ao final de 5, 6, 7 anos, sem fazer uma entrevista, esqueçam. Tem que começar a novamente olhar para o mercado, o que é que o mercado pede, e até mesmo numa fase preparatória, eu vou arriscar aqui com uma asneira muito grande, que é para começarmos a ter haters, que é fazer entrevistas que não sejam bem as entrevistas que vocês queiram, que estejam de alguma maneira alinhadas para exercitarem a entrevista e falharem. Porque se não fazem a entrevista, prepararam um currículo, sabem o que é que querem mudar, veem a oportunidade da vossa vida a surgir numa entrevista, vão à entrevista, estão nervosos, estão tensos, estão baralhados, erros, asneira grossa, a entrevista acaba, desilusão, frustração, falhei, devia-me ter preparado mais. E se fizerem 1 ou 2 entrevistas antes de aquecimento, também para perceber o que é que o mercado pede, quais são as perguntas, como treinar o vosso discurso, até pode ser que corra bem, e até pode ser que fiquem. E agora mas ficam preparados para E outra coisa, e também interessante às vezes será fazer entrevistas que estejam como é que se chama? Super alinhadas e com uma expectativa enorme. Ou seja, imagina, eu quero, sei lá, a minha ambição é team leader, mas a minha ambição no geral é liderança, o próximo passo é team leader, mas vou fazer uma entrevista para manager. Por exemplo. Estás a ver? Vou-me arriscar a fazer uma entrevista que até, imagina, saia completamente fora daquilo que é a minha possibilidade e razoabilidade e tentar. Até porque muitas vezes até encaixa. Até encaixa porque nós... Muitas vezes é quase como aquela cena dos erros. Às vezes cometemos um pequeno erro no trabalho e achamos que o erro foi muito grande. Isso. E do outro ponto de vista até desvalorizam, até ninguém se apercebe. Da mesma maneira que nós podemos ter skills para uma job role muitas vezes acima e não as testamos. Vamos lá ver o que é que pergunta, o que é que pede o manager, o que é que o manager faz, Sim. Que perguntas é que eu vou levar lá, não é? E de repente, não, fogo até acho que correu bem, se calhar até pedir dinheiro mais ou menos, foi rejeitado por isto. Porquê é que foi rejeitado? Okay? Tentar saber esse feedback, porque de repente nós podemos ter... Há pessoas que têm ambições curtas, e têm ambições curtas porque lhe impõem horizontes curtos, e as pessoas até têm potencial. É aquela história das pulgas no frasco, não é? As pulgas saltam muito alto, mas metes uma tampa e elas estão ali a saltar e batem na tampa. As gerações passam, tiras a tampa e elas estão habituadas, só saltam aquilo e nunca saltam fora do frasco. E fazer esse teste da entrevista também... Numa coisa que a gente... Isto já deve passar do meu limite. Sair da zona de conforto, por exemplo. Sim, e imagina, e o limite é sempre a tua percepção. O limite está sempre diretamente relacionado com a tua percepção de ti num determinado momento, num determinado contexto. Percebes? O limite é esse. Sim, há pessoas que têm mais agora, limite ou menos limite. Claro que podemos depois sermos lógicos e dizermos assim, ok, para esta profissão, para esta role, eu preciso melhorar a minha comunicação, ponto. Porque efetivamente eu percebo que existe aqui uma falha. Para esta role eu preciso de saber Kanban. E eu não sei Kanban. Também nem tudo é subjetivo, nem tudo é
digamos, uma questão de percepção. Há coisas que nós conseguimos identificar como hard skills que não temos. Aí nas hard skills é muito mais fácil até identificar isso. E há muitas perguntas que surgem na entrevista que não estão na proposta de trabalho. Tanta coisa. E estar consciente para isso e saber responder a isso, porque só sabemos responder. Há pessoas que são boas no improviso, há pessoas que não são. E ao final também depende de quem apanhas, mas ao final vou-me arriscar outra vez. Daí de umas 5 entrevistas, as perguntas já são sempre as mesmas. Já agora sim, então, vou fazer uma. Francisco, vou invadir o teu espaço de moderador. Vocês não acham que existe um delay muito grande entre aquilo que é abordado na entrevista e os tópicos que muitas vezes a gente vê na descrição do job, não é? É que eu às vezes acho que, por exemplo, eu acho que as entrevistas são muito melhores que a descrição, sinceramente. As entrevistas que eu tenho tido, até o pessoal faz assim, tenta entender um bocado de soft skill, um bocado de hard skill, navegar em âmbitos diferentes para perceber como é que eu me encaixo aqui e ali. Mas se fores às vezes a comparar estás a ver, a descrição do role, SQL e isso aqui, não é ali um conjunto de tópicos. Sim. Prontos. Eu vou dar o exemplo da minha mais recente, mas também normalmente essas hard skills que aparecem na job role, na proposta, muitas vezes são testadas num assessment feito à parte, ou seja, num teste técnico feito à parte. Normalmente as entrevistas andam ali com mais ou menos 3, 4 fases, depende, há empresas que esticam demais. Eu pessoalmente, quando eu se dizer que tem 5 ou 6 entrevistas, eu para mim ponho logo de parte, okay? Num papo grupos. E normalmente existe aquela primeira entrevista que é com os recursos humanos, existe uma segunda, um assessment que te enviam e tu fazes, ou seja, testas realmente se eles sabem as tuas competências técnicas, ok? E depois a entrevista pessoal toca em pontos que não estão na proposta, ok? Em que aí já é mesmo para testar a personalidade. O meu mais recente exemplo foi assim. Eu tive uma primeira abordagem com recursos humanos, tive um assessment técnico que tive 2 horas e meia, que foi para resolver aquilo, com questões tanto de por exemplo, hoje em dia fala-se muito em Agile e Scrum, mas é uma coisa que as pessoas não sabem, okay? E tinha uma parte disso, com perguntas tipo bullet points, ok? E depois tinha uma parte técnica em que tinhas mesmo que fazer código. E depois a entrevista em pessoa, fisicamente, com as pessoas, foi completamente subjetiva, mesmo era personalidade, sim. Era questões pessoais. E foi muito interessante e foi uma aprendizagem muito boa, porque em todas as entrevistas que eu fiz, tive o privilégio de participar em algumas e ser eu a entrevistar, ok? E tanto como ser o entrevistado. Nunca se questiona ou se faz perguntas que deixem a pessoa desconfortável a nível de personalidade. Faz sempre perguntas de género, olha, fala-me do teu dia-a-dia, quando tens que fazer esta tarefa, como é que a abordas? Num conflito com a tua equipa, como é que reagis? São coisas assim muito metódicas e muito ligadas ao trabalho. E o que eu quero dizer, e vou tentar passar um exemplo, recentemente estava a ler um livro em que falavam de um caso em que era como juntar as pessoas certas na tua equipa. E alguém teve um explorador que tinha que acho que atravessar o Ártico, o que é que era, ele precisava de uma equipa, e a entrevista que ele pôs, a oferta de trabalho que ele pôs no jornal foi algo do género, vou tentar me lembrar, mas era algo do género. Travessia muito longa do Ártico não sei quantos, altas probabilidades de morte ou baixas chances de sobreviver, ambientes muito difíceis, trabalho árduo, salário muito baixo, mas caso tenhamos sucesso, reconhecimento mundial e fama, algo assim do género, ou seja, reconhecimento e honra, não é? E então as pessoas que se candidataram a essa vaga, e depois a expedição correu muito mal, o barco acho que foi encalhado em gelo e tiveram que voltar, até houve uma situação em que parte da equipa teve que ficar apiada em gelo, no iceberg, o que foi, e outros tiveram que ir de barco buscar ajuda durante não sei quantos dias, ninguém morreu. Porque as pessoas que estavam lá eram pessoas que sabiam para o que iam. Okay? E tu numa entrevista, tu falas com alguém e dizer assim, olha, mas olha, que tu realmente queres vir para aqui, este trabalho é muito chato, sabes que às vezes um gajo passa ali dias a bater com a cabeça num problema e aquilo é difícil e precisamos de um especialista nisto, não é assim? Pôr já as pessoas a testar as águas, e se a pessoa é, entre aspas, um bocadinho mais dado ao conforto, diz assim, pá, não estou para lá com o quê? E desiste,
não é? Ela pessoalmente ela vai dizer que não quer a vaga, ou dizer assim, ok, está bem, aquilo é difícil, mas eu também sou capaz. E quando tu contratas alguém assim, mesmo com o trabalho difícil, essa pessoa vai dar ali aquilo que se procura da resiliência, como encontrar a resiliência em alguém. Sim, ou seja, aqui tu estás aqui a dizer é, não estás à espera que as pessoas, portanto, tu não estás à espera que a pessoa dê as respostas certas, tu estás à espera que a pessoa diga sim e expondo as adversidades todas, ou seja, expondo o pior que pode acontecer, queres que a pessoa tenha a coragem e a honestidade para dizer sim. A palavra que eu punha, e é difícil, é atitude. Alguém na tua equipa que tenha uma boa atitude e que tenha atitude para qualquer tarefa. É uma tarefa difícil, deixa-me pegar nela, ou realmente está difícil, mas eu vou continuar, ou está fácil e até vou dar uma cena extra que me lembrei. Né? Essa atitude, isso é que se torna as equipas mesmo muito boas. E essa atitude ganha entrevistas. Ganha. E lá está. E sabes onde é que ganha entrevistas? E a entrevista tem que ter um momento destes. A entrevista, e muitas vezes nas hard skills, essa atitude pode ganhar entrevistas. Porque se tu não sabes, mas se tu não desistes, que eu acho que é uma coisa que o pessoal preocupa-se muito em saber, ok, eu tenho uma entrevista de Java, então tenho que ter aquelas coisas, não sei o quê. Opá, ok, se do outro lado tiver alguém sensível e perceber o que é programar no dia-a-dia, eu acho que não é isso que vai diferenciar assim tanto. Eu não sei isto, mas como é que eu posso... Quais são as perguntas que eu posso fazer para melhorar isto? Estás a perceber? E eu acho que isso é muito mais... Esse espírito crítico, principalmente na área do IT, da programação, acho que faz toda a diferença. Eu vejo isso que estás a dizer, a mesma coisa quando os velhotes têm que fazer análises e durante 2 dias fazem dieta, vão fazer as análises, dá tudo ok e depois voltam a comer outra vez o que não devem. Para mim é a mesma coisa. Vai ter uma entrevista, vou ver Java, não sei quantos, é C++ ou C Sharp. 3 ou 5 dias ali, vai ver tudo o que existe, ok, faças a entrevista e depois. É isso que vais gostar de fazer, é isso que tu vais querer fazer, tu vais te esforçar assim tanto e não... E aqui eu até te digo uma coisa, eu acho que até é impossível diferenciar, talvez haja alguém com mais conhecimento técnico do que eu, talvez na neurociência, ou na psicologia, ou na ciência cognitiva, que saiba explicar melhor isto. Que era a diferença entre conhecimento e talvez capacidade intelectual, entendes? Ou uma intimidade com um conhecimento diferente. Porque tu podes, por exemplo, ser... existe um conjunto de capacidades que depois faz com que tu transformes aquele conhecimento em resultado. Percebes o que eu quero dizer? E não necessariamente teres um domínio daquele conhecimento vai fazer com que tu tires um resultado muito grande daquilo. Às vezes aquela capacidade que tu tens de transferir aquele conhecimento entre domínios, de ter um espírito crítico sobre aquele conhecimento, de perceberes que aquele problema na prática é preciso aquele conhecimento. É como uma adaptabilidade, assim até um interesse genuíno, uma curiosidade, de perceberes que este conhecimento tem aquele efeito. Às vezes eu acho que até é mais útil do que propriamente teres ali, ok, eu realmente... Mas também para conseguir fazer isso também tem que ser uma pessoa com alguma, entre aspas, cultura, não cultura quando a gente passa, mas uma cultura de realmente conhecer outros domínios. Sim. Porque muitas vezes um gajo, sei lá, de mecânica, vê um documentário de pinguins e vê uma cena qualquer que se lembrou e agora despertou para uma ideia e se eu pegar naquilo assim. Sim, por acaso é uma ignorância que eu tenho, que é qual é que será a capacidade, de certeza que alguém estuda isto, não é? Porque nós estamos cada vez menos, mas nós na nossa escola, cada disciplina é uma disciplina, as áreas de conhecimento estavam muito compartimentadas. Esta capacidade de fazer pontes entre conhecimento, como é que se formalizará do ponto de vista científico? Será uma área... Não sei. Deste tempo temos que estudar, não é? Sim, não estudamos essa parte. Mas gostaria de saber, porque de certeza que existe... Mas isso é muito útil. Mas lá está, isso também... Eu acho que só consegues isso... e eu vou-me arriscar outra vez, que é... também fazeres do teu hobby conhecimento. Claro. Não é? Porque de repente... nada contra quem vai à caça ou vai à pesca, mas de repente todos os teus tempos livres é caça e pesca. Não é? Zero livros, zero podcasts. Que coisas novas é que tu trouxeste para a tua vida que te vão ajudar? Eu acho que tem que haver um momento para tudo. Também não vou dizer que as pessoas têm que parar de fazer. Não, sem dúvida, claro. Mas é aquela cena, imagina, lês uma página de um livro uma vez por dia, uma página por dia. Já vais trazer aquele bocadinho. Ou vês um documentário num mês, ou vês não sei o quê, e de repente tudo aquilo ao final do ano junta-se muito e tens
muitas ideias novas, ou tornas-te mais criativo, sem querer, sem esforço nenhum. Uhum. E eu acho que isso também é muito importante. E depois lá está, consegues fazer essa ponte. Pelo menos assim que eu tento. Acho que podemos depois fazer um episódio só sobre curiosidade. Porque isto, no fundo, a ser curioso. Sim. E... Sim, porque a curiosidade é que vai motivar esta atitude que o Rui estava, no fundo, a vender, entre aspas. Tem que ser curioso. Vai alimentar essa vontade. Por falar em curiosidade, para curiosos, quais seriam as ferramentas que vocês dariam para alguém se preparar para uma entrevista? Treinavam à frente de um espelho, preparavam um guião, preparavam respostas. Posso tomar a iniciativa de responder. Pronto, se eu estivesse a fazer uma entrevista, assim resumindo muitos pontos, primeiro, como o Paulo disse, tentava perceber o que é que eu quero, de novo, o que é que eu quero melhorar, porque é que eu estou insatisfeito. Isso acho que é uma resposta um bocadinho imediata, porque a pessoa já vem num momento de ok, já estou a ficar farto, entre aspas, farto disto, ok, já sabe o que é que precisa de procurar. Um revampzinho, ou seja, dar uma limpeza ao LinkedIn, atualizar as coisas todas, fazer os endorsements, preparar aqueles textinhos por tudo, se calhar até atualizar uma fotografia, se aquilo já está muito antigo, não? Começaria por fazer também o meu currículo já com isso em mente, ao mesmo tempo fazendo uma pesquisa de mercado para as ofertas de emprego que eu me quero candidatar, ver o que é que pedem e daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, tornar isso visível no meu currículo, de maneira ao match ser fácil da pessoa dos RH ao fazer aquele scan de pegar no meu currículo, olhar para ele e ter a job role na cabeça e mapear logo diretamente direto. Ou seja, tentar adequar um bocadinho do currículo àquilo que é as ofertas que eu me quero candidatar, sem mentir, claro. Okay? Por só mais evidente, aquilo que faz o melhor match. Como ferramentas de currículo, hoje em dia existem muitas ferramentas de currículo. Não temos patrocínio do canva.com, mas é uma boa plataforma para se fazer um currículo bonito, gratuita, que já tem templates, fica uma cena muito top. Okay? Aqueles Europass, assim, livrem-se disso. Acho que muitas vezes mais o currículo és tu, presentemente, na entrevista, do que propriamente o papel. O papel é só para ver se faz match e para fazerem perguntas pegando nisso. E também fazer aquelas pequenas entrevistas antes de realmente esta entrevista certa. Se realmente a entrevista certa surgir, não a percam, façam-na na mesma. Mas tentar assim umas entrevistas de aquecimento não seria pior. Okay? Isto seria assim as minhas fases. Adicionando algumas coisas aqui, seguindo a lógica do Rui, preparar o tempo e o espaço, ou seja, preparar bem, dizer assim, ok, vai ser naquele tempo que eu vou fazer a entrevista, meia hora antes, o que é que eu vou fazer meia hora antes, o que é que eu vou fazer uma hora antes, por exemplo, que é para também de repente, numa rotina um bocado caótica que toda a gente tem, de repente uma hora antes ou duas nem sabes o que é que estás a fazer e depois estás ali na entrevista ao fim de 15 minutos, teu filho depois pôr o teu filho a dormir aí, depois, portanto, preparar o tempo e o espaço, perceber em que espaço é que vai fazer a entrevista. E acho que todas as dicas que o Rui disse são super válidas, concordo com elas, e são coisas práticas que são relativamente fáceis de fazer e têm um impacto naquele momento. A ansiedade baixa, tu sentes-te preparado e o teu estado de espírito e o teu estado mental está é agregado por causa destas pequenas coisas. Mas eu acho que isto tudo só é feito e só é bem feito e as pessoas só se destacam com estas coisas se tiverem o senso de propósito muito bem definido, perceberem porque é que estão a fazer aquela entrevista, porque é que elas, porque é que o Paulo Silva, porque é que o Rui, porque é que o Francisco estão a fazer aquilo de uma forma um bocado mais transcendente. Ou seja, a minha vida é esta e eu estou a fazer a entrevista porque eu quero que a minha vida seja isto. E isso faz toda a diferença. Sim, concordo. Sim, é muito interessante. Dar um sentido maior, muito maior à entrevista. Portanto, a entrevista é um passo que eu quero fazer na minha vida porque eu, para a minha vida, quero trazer X, Y, Z e D. E até trabalhas melhor assim depois de entrar nessa. E porquê é que isso é importante? Porque a entrevista torna-se pequena. Porque a tua vida é muito maior que aquela entrevista. E, portanto, quando a entrevista se torna pequena não significa que tu estejas às vezes a valorizar, mas estás a colocar no tamanho certo aquele momento. E não precisas estar. E isso vai fazer com que tu não fiques muito nervoso, porque a importância daquilo são outras coisas. Ok, daí tu achas que a entrevista também é um momento mais fácil. Eu acho que é mais difícil. E depois? Eu acho mais difícil por causa destas preparações todas e também está daquele entromar que eu falei. Eu acho que isso é o mais difícil para mim de encontrar.
Mas sim, agora percebo, estou a pôr assim as coisas nesse plano, o propósito é uma coisa muito mais alta. Mais alto. E a entrevista é um step que pode ajudar no teu propósito, pode ser super frustrante, tudo bem, mas é só um step. Sim. Tu podes acrescentar outros steps para atingir o E teu podes propósito. acrescentar em entrevistas. Aquela não é a única, aquela não vamos dizer que é insignificante, é importante, Claro. mas é pequena, mas igual àquela vão haver outras tantas que podem surgir. Boa. Eu ia-te pedir para falares um bocado da tua experiência da preparação do mindset que tiveste na altura. É assim, eu fiz eu vou contar uma história assim um bocado louca, mas eu fiz uma preparação um bocado psicológica. O que eu fiz foi no dia anterior à entrevista, uma entrevista que eu tive muito importante e que acabou por correr muito bem. Eu tentei procurar momentos na minha vida que de certa forma me faziam bem e me tornavam focado, que me energizavam, que me faziam sentir muito bem. E eu encontrei na corrida. Eu muitas vezes, quando estava preocupado, quando estava tenso, quando estava ansioso, quando eu achava que havia um momento, que era um momento importante que eu tinha que me preparar, eu ia correr. E eu lembro-me que nessa corrida eu repeti imensas vezes que para mim próprio que a entrevista ia-me correr bem, mas isso foi um momento muito importante, ou seja, esse se calhar um momento um pouco mais espiritual, foi muito importante, mas eu fiz tudo aquilo que o Rui sugeriu, eu fiz praticamente tudo. E portanto, nem tanto ao mar nem tanto à terra, acho que não devemos ser assim tão românticos como esta ideia de preparação espiritual e mental. E também devemos fazer o trabalho de casa, porque no fundo isto é esta preparação espiritual, mental e até um pouco de propósito que vai fazer com que nós façamos essas coisas que às vezes são chatas, que é um currículo, que às vezes é que não sei como é. Às vezes tens o sentimento de propósito. Tens o sentimento de propósito. E é muito mais. O currículo é chato, mas tens um propósito. Vais fazer, pá. O teu filho dormiu mal, mas o teu propósito tu vais fazer. Por isso é que muitas pessoas conseguem correr N maratonas e o caralho. Tem um propósito e elas nunca cansam. É. Sim, mas eu transformava isso numa palavra que era o planeamento. Tens um planeamento muito forte aí. E realmente foi uma coisa que eu não sei se fiz e se calhar até descuidei, que foi mesmo essa fase pré-entrevista de tu fazeres o desporto. E agora até me estava a lembrar que realmente há pessoas que recorrem à música, a comer uma comida que gostam, ou ver um vídeo engraçado que às vezes faz, e preparar-se com uma boa disposição para a entrevista. Eu se calhar descuidei essa parte, não fiz. Deixa-me pegar aqui na palavra música e sinfonia, porque às vezes, por mais preparados que estejamos, podemos chegar e não bater com a sinfonia certa da pessoa que nos está a entrevistar. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o que é que vocês sugerem? Ou como é que alguém pode entrar no molde de uma entrevista? Deve respeitar o guião? Deve perceber o espaço da outra pessoa? Como é que qual foi a vossa postura nas entrevistas que se calhar vos correram pior? Ou que começaram com alguma fricção? Não sei se vos aconteceu alguma vez ou não. Como esteja a lembrar assim, não, mas eu tenho sempre a receita base da entrevista e deixo sempre que alguém do outro lado tome a iniciativa. Primeiro, para não andar aqui aos pinchos e de ansiedade e ter que tentar marcar pontos, ou seja, estou calmo. E normalmente os recursos humanos ou a sainha que fazem sempre aquela introdução, existe um round de apresentações, tento fazer a minha apresentação o mais sucinta possível, novamente, que tento encaixar com o job role, mas que também me expresse quem é que eu sou. E respeito sempre ali o momento de perguntas do outro lado e tento responder de uma maneira sucinta e boa, ou seja, suminho, nada de frases soltas. Se vejo que tenho que esticar mais um outro ponto, peço, mas já agora também queria explicar esta parte que falei, e falo, detalhe melhor um bocadinho. Existe sempre um momento de coisas do meu lado, ou seja, quem é entrevistado poder fazer perguntas ou poder falar. Se eu tenho assim um tópico que foge muito ao discurso que está a acontecer, eu guardo para esse momento. Mas de certa forma, em geral, eu respeito sempre, não tento interpelar assim de uma maneira muito infantil a entrevista, não respeito. Porque até gosto porque eu também sou um bocadinho assim, sou um bocado organizado e respeito a todos esses momentos. E então fazem a pergunta, eu respondo, se tiver que esticar mais alguma coisa, estico, mas da outra vez passo outra vez a palavra ao outro lado. Até porque é preciso ter muito cuidado na entrevista de não falar demais. Temos que falar o certo, o suminho, porque de repente começamos, imagina que alguém perguntasse, vamos pegar na questão do Agile e do Scrum, tu praticas Agile e Scrum? Sim, pratico.
e a gente faz isto assim na equipa. Suminho, acabou. Mas tu tentas explicar à Agile Scrum e tu realmente não o praticas e tentas inventar outras coisas que fazes, isso transparece. N vezes, man. N vezes. Eu já tive como entrevistador e fazer questões em que eu noto essas situações no discurso e depois faço uma pergunta mais objetiva com calma. Olha, nesta situação como é que tu resolvias isto? E a coisa sai torta, ok? Porque realmente eles não praticam aquilo. Sim. E é preciso ter cuidado. E se calhar se essa pessoa tivesse cortado mais cedo e não tivesse esticado ali, não tinha sido apanhado. Sim. A mim já me correram entrevistas, muito mal, entrevistas que eu não planeei. Acho que se calhar o principal erro que eu cometi nas entrevistas foi falta de planeamento. Depois, o que eu tento fazer nas entrevistas, eu também sou desta postura, eu acho que a entrevista é um momento assimétrico, ou seja, existe uma parte que digamos que tem o guião da entrevista, que é quem nos está a entrevistar. Mas não significa que a pessoa não possa ter uma postura ativa, a pessoa que está a ser entrevistada. O que eu tento fazer, assim, um pouco de... Assim, só para acrescentar assim um bocado àquilo que o Rui disse, é colocar uma capacidade que eu acho que tenho, que é o espírito crítico, em evidência, porque acho que pode ser um ponto forte. Não é fácil, porque o guião está do outro lado e para colocar a questão do espírito crítico não é assim tão fácil de se mostrar, nem é fácil de ter uma pessoa que do outro lado também esteja disposta naquele momento a ser desafiado. Sim. Há pessoas que ou seja, para ser desafiados. Se queres colocar 2 doses, imagina, se eu quero colocar 2 doses de espírito crítico na entrevista, eu tenho que ter 4 doses de comunicação mais 5 doses de contexto. E eu sinto uma dificuldade nisso, mas vou melhorando aos poucos. E às vezes assim, dando um conselho a quem se calhar também quer colocar essa skill em evidência e mostrar um ponto forte, é aproveitar os momentos em que nós às vezes temos que responder não sei, porque às vezes efetivamente não sabemos. E eu acho que às vezes responder não sei é estar a dizer ao outro que somos honestos e não necessariamente que somos incompetentes. Somos honestos. Portanto, e muitas vezes quando eu digo não sei, é uma oportunidade para eu colocar o meu espírito crítico em evidência. Porque de repente eu posso fazer perguntas em sequência ao meu não sei ok, vocês fazem assim, então se calhar sugeria isto e aquilo. Momento para fazer. E pode ser um bom momento e já me aconteceu de eu responder muitas vezes não sei numa entrevista e depois colocar o meu espírito crítico em evidência e a entrevista correu muito bem. E apontar e se calhar no fim também da entrevista, não é? O que é? Desculpa. Apontares o que não sabes. Exatamente. Sim. Daí a cena das entrevistas preparatórias serem interessantes, porque estas questões surgem e tu já vais estar mais pronto para a entrevista certa. Sim. Mas este exemplo do Paulo é muito bom. Aproveitar os momentos de não sei para fazer ali o espírito crítico. E para transformar um momento que pode ser um bocado awkward, não é? Porque tu dizes um não sei e podes acrescentar um silêncio no fim do não sei, ou podes dizer um não sei, mas tu estás motivado a resolver o problema, não é? E essa motivação para resolver o problema pode ser muito valorizada pela pessoa que está do outro lado. Diz assim, olha, ele não sabe, mas ele fez 3, 4, 5 perguntas para tentar resolver o problema. E no momento em que ele não vai saber, enquanto trabalhador, ele vai transformar isso não sei em perguntas. Não vai ficar estagnado, parado. Sim, até estava a tentar aqui pensar num exemplo e tu há bocado falaste da cena do Kanban. O Kanban não é algo muito recorrente no mundo do trabalho, o pessoal é mais Agile e Scrum, e se alguém me perguntasse assim, olha, e tu já trabalhaste com Kanban ou sabes o que é o Kanban? Eu dizia, não sei, mas conseguia fazer se calhar a ponte que tu falaste há pouco, do conhecimento, e eu poderia perguntar, mas o Kanban também é um método de trabalho, assim, tal como o Scrum não é? E aí podia gerar uma discussão e podia gerar um tema interessante. E era assim, ok, realmente o gajo. E repara, esse não sei, seguido de uma pergunta, mas o Kanban é uma metodologia de trabalho? Ok. De repente esse não sei, essa pergunta, gera uma conversa e tu se calhar ao fim de 5 minutos ficas com as ideias core sobre o Kanban e já consegues até fazer uma sugestão no fim. E o não sei, que era um ponto negativo, transforma-se numa sugestão que tu estás a dar à pessoa. Ou seja, tu até ganhaste aquela sequência de comunicação. Mas essa capacidade de adaptação deve ser difícil, não é?
Ou seja, tu ali no momento da entrevista consegues desconstruir ali parte de algum conceito que a pessoa não sabe e ao mesmo tempo estás a ir buscar pontos ou de soft skill ou de hard skill se consegues colocar dentro daquele conceito, não é? E mais no fim da entrevista dizer, olha... Mas só consegues isso com o treino, novamente. Com algumas, com a primeira entrevista não vais conseguir nem fazer com a segunda. E outra coisa, vais ficar apático. Se isso for uma atitude de vida, isso é fácil, a entrevista. Pois é, boa. Se tu na tua vida praticares isso, tu dizes assim, esta caneta, e eu não sei o que é esta caneta, mas vou-te perguntar da caneta, tu podes estar sempre a fazer isto. Durante a entrevista vai ser só mais uma vez. Sim, novamente, Paulo, a entrevista é fácil. É o quê? Que a entrevista é fácil. Tu, ao início disseste que a entrevista que era o momento mais fácil. Exato. Lá está, por causa também é um ponto a acrescentar nessa balança. Realmente para ti pode ser mais fácil, já praticas isso. Sim, não estou a dizer que também não o pratico, também faço esse modo, mas nunca vi as coisas para esse período. Sim. Realmente disseste o teu modus operandi, claro. Porque às vezes há aquela coisa de... É só mais um dia. Porque o Francisco estava aqui a dizer, e muito bem, pode ser difícil, é uma capacidade difícil, acho que sim, acho que pode ser uma capacidade difícil, mas lá está. Mas, mais uma vez, se a entrevista já fizer parte de um propósito de vida que tu tenhas, e esse propósito de vida está associado a um determinado domínio de conhecimento, e tu estás curioso e estás identificado com esse domínio de conhecimento, tu durante a tua vida vais praticar e vais fazer perguntas e vais mostrar curiosidade sobre isso. Então depois vai estar tudo alinhado. Então naquele momento crítico do não sei, tu transformas o não sei numa sequência de perguntas curiosas e no final até dás uma sugestão. Já tens essa atitude. Já funciona muito bem. Por isso não é só a entrevista, é aquilo que tu és enquanto pessoa, da forma como tu vives, depois que vai assim... Vamos sintetizar isso então. É planificar, arriscar e fazer várias entrevistas, ser constantemente curioso, ter atitude, ser disruptivo, ser curioso, que é uma palavra que tu usaste, acho muito bem. Sim, mas acima de tudo acho que a preparação, o planeamento, estas questões todas da atitude e de saber fazer as questões, de manter a calma e de fazer tudo aquilo, seja ouvir a música ou fazer o desporto, mesmo no dia ou na hora antes da entrevista, preparar o currículo, de que se adequa realmente àquilo que nós queremos entrar naquela job role, seriam assim pontos altos deste momento, né, de entrevistas. Obrigado, Francisco. Obrigado, Rui. Obrigado, Paulo. Acho que temos aqui um set bastante grande de ferramentas sim. aos ouvintes. Aproveito também para relembrar que, para além daqui do Spotify, estamos no LinkedIn e no Instagram. E fiquem atentos, porque só assim é que vão saber do lançamento de mais episódios. E fiquem bem e sejam disruptivos. Até à próxima.